Capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. O homem de bem. Os bons espíritas. Parábola do semeador. Instruções dos espíritos, o dever. A virtude. Os superiores e os inferiores. O homem no mundo. Cuidar do corpo e do espírito. Caracteres da perfeição 1. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, v. 44 e 46 a 48. 2. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. É preciso, portanto, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios, e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade, porque tudo o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até ao amor pelos inimigos, não podendo-se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O homem de bem 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria sabe que nada acontece sem a sua permissão, e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros, antes de pensar em si, é buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa.
O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros, e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com seu orgulho ou seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas, e só se lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições, e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa de outros, ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Não se envaidece da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é o de utilizá-los para a satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto, perante Deus, são iguais a ele. Usa sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho, e evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa ainda. A pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição, e tem escrúpulos em não cumpri-los conscienciosamente. Ver capítulo 17, item 9. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas, está no caminho que conduz a todas as outras. Os bons espíritas. 4. O espiritismo bem compreendido, mas, principalmente, bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita. Assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder. Porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso. E seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Seria, então, necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois vêm-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de
Alguma forma, material, da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em um sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes, para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que a cerca tira-lhes a visão do infinito, eis porque não conseguem romper facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas sem uma palavra. Ela só vem um raio de luz, insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo, em uma outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras, que nos primeiros permanecem insensíveis sem uma palavra. Foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como o músico, que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele, e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Parábola do semeador 5. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele, então, disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia, saiu a semear e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente caiu em boa terra, e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1-9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras, é o que ouve a palavra, e na mesma hora a recebe com gosto, porém ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica, e rende 100, 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18-23, 6. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho.
Quantas pessoas há, efetivamente, para as quais esses ensinos são apenas letra morta que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto. Essa parábola encontra uma aplicação, não menos adequada, nas diferentes categorias de espíritos. Não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas os veem como objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mais que, após ouvi-las, continuam como antes, frios e indiferentes? Dos que acham os conselhos muito bons, e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Daqueles, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída em boa terra e que frutificam. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.